Olá, sejam bem-vindos a mais um Saber Direito Responde. Meu nome é Bianca e nós estamos aqui essa semana conversando sobre o novo Código de Processo Civil. Nós temos aqui os nossos alunos do curso de Direito que irão nos fazer algumas perguntas. O Haroldo, a Graziela e o Ronai. Sejam todos muito bem-vindos. Haroldo, qual é a sua primeira pergunta? No novo Código de Processo Civil, ele resolverá a morosidade do judiciário? Um dos fundamentos do novo Código de Processo Civil é, sim, tentar resolver essa questão da morosidade. Mas isso não é algo que será realizado do dia para a noite. O Código de Processo Civil acabou de entrar em vigor, vários institutos novos foram trazidos visando a celeridade, como, por exemplo, a realização de uma audiência de conciliação antes da apresentação da contestação, como o procedimento dos recursos repetitivos, dos incidentes de resolução de demandas repetitivas, das tutelas de evidência que buscam resolver o processo antes sem a realização de todo um contraditório, em casos em que houver razões para isso, em que não houver necessidade de discussão de fatos e provas, né? Então, o novo código, ele busca, sim, a celeridade processual. Agora, dizer que ele vai resolver a questão da morosidade, a gente ainda não pode, não tem como afirmar. Nós precisamos de um tempo para que o código, para que a sociedade, né, em geral, a sociedade jurídica em geral, se adeque ao novo código e comece a utilizar desses mecanismos que garantem a maior celeridade para, daqui a alguns anos, aí sim, podermos olhar para trás e dizer, o novo Código de Processo Civil, o Código de Processo Civil de 2015, foi sim eficaz para ajudar na questão da melhora da celeridade no processo civil. Podemos confirmar o princípio do devido processo legal como um supraprincípio? Sim, o princípio do devido processo legal, ele é sim considerado um supraprincípio. Ele está previsto na própria Constituição Federal e ele deve ser observado em todo e qualquer processo, sob pena de nulidade. O devido processo legal, ele não significa que o processo vai ser rápido, vai ser célere. Significa que o processo precisa durar um tempo necessário, com dilações devidas para assegurar o contraditório e a ampla defesa às partes. Então, ele é sim, por ser constitucional, ele vai abarcar todos os demais princípios do Código de Processo Civil e, no final, todos os princípios vão convergir para o devido processo legal. É um devido processo legal constitucional que o novo Código de Processo Civil prevê. No que diz respeito ao procedimento comum do novo Código de Processo Civil, quais serão os prazos processuais para interpor recursos? Uma boa pergunta. Uma das mudanças no novo Código de Processo Civil foi, com certeza, a alteração dos prazos para a interposição de recursos. No Código anterior, de 73, nós havíamos vários prazos diferentes para cada tipo de recurso. A apelação era interposta em 15 dias, o agravo de instrumento era interposto em 10 dias, o agravo interno em 5. Então, surgiam algumas dúvidas com relação a esses prazos. O novo Código de Processo Civil unificou esses prazos. Agora, todos os recursos vão ser interpostos no prazo de 15 dias, ok? Prazo de 15 dias para a interposição dos recursos, ocorreu uma unificação desses prazos. Porém, os embargos de declaração, que são, por sua natureza, por sua própria natureza, de apenas sanar omissão, obscuridade, contradição, por serem um recurso mais simples, o prazo deles continua sendo o prazo de 5 dias. Esse prazo recursal vai sempre se iniciar a partir da publicação da decisão no diário ou, se por acaso a parte não tiver advogado constituído, da intimação pessoal da parte. Ok? Então, todos os prazos serão de 15 dias, à exceção dos embargos de declaração, inclusive o agravo interno, que antes também tinha um prazo de 5 dias, passa a ter
esse prazo de 15 dias, para facilitar o acesso, para facilitar a questão da igualdade entre as partes, né? Porque, igualdade de um modo geral, se a parte tem 15 dias para apresentar uma apelação, por que teria apenas 10 para apresentar um agravo? Então, tudo isso, claro, acaba atrasando um pouquinho o processo, atrasa, mas entra naquela questão das dilações devidas, né, para proporcionar à parte a oportunidade de recorrer num prazo razoável e de forma que ela possa exercer o seu contraditório da maneira mais efetiva possível e por meio dos recursos, ok? Professora, no novo procedimento comum, qual que é o prazo para a apresentação da contestação? O novo Código de Processo Civil trouxe algumas alterações com relação à apresentação da contestação. Antes, no Código de 73, nós tínhamos 2 ritos diferentes, né, do procedimento comum. O rito comum ordinário e o rito comum sumário. No rito comum ordinário, o prazo para apresentação da contestação contava a partir da juntada do mandado cumprido aos autos ou do aviso de recebimento cumprido. Já no procedimento sumário antigo, o prazo para apresentação da contestação era na audiência de conciliação. Com a unificação dos ritos, nós temos apenas um procedimento comum, tá? Que é o procedimento comum geral, o procedimento padrão do Código de Processo Civil. De acordo com esse procedimento, o réu será citado para comparecer a uma audiência de conciliação. Comparecer nessa audiência de conciliação, não efetivada a conciliação, o prazo da contestação começará a correr a partir da data dessa audiência. Se, por acaso, a audiência não acontecer por opção do autor, que manifestou lá na sua inicial o desinteresse na audiência de conciliação, o prazo para apresentação da contestação vai ser a partir da citação do réu com a juntada do AR, do aviso de recebimento cumprido aos autos, ou da juntada do mandado do oficial de justiça cumprido aos autos, ou ainda até mesmo a partir da citação lá no balcão da vara. Então, essas hipóteses estão no artigo 231. Agora, se a audiência de conciliação não ocorrer em razão do réu ter optado pela não realização dessa audiência, o prazo da contestação vai contar a partir do momento em que ele peticionar lá nos autos informando que não tem interesse na audiência de conciliação. O prazo de 15 dias começará a contar a partir do protocolo dessa petição. Considerando que ao apreciar determinada ação judicial, o magistrado tenha declarado de ofício a ocorrência de prescrição sem abrir prazo para que a parte interessada se manifeste. Sobre esse aspecto, ele agiu corretamente? Então, embora a prescrição seja matéria de ordem pública que possa ser arguída de ofício, me atrevo a dizer que o magistrado não agiu corretamente. Por quê? O novo Código de Processo Civil nos traz o princípio da cooperação e as partes devem cooperar. Cooperar significa trabalharem juntas, né, para o andamento do processo. Além disso, pelo princípio do contraditório efetivo, as partes têm o direito de se manifestarem a todo tempo, inclusive tendo a oportunidade de que suas alegações sejam levadas em consideração pelo juiz. Então, a questão da prescrição. Sendo matéria de ordem pública, o juiz percebeu, a reconheceu ali, ele teria o dever de intimar as partes para que se manifestem quanto a essa prescrição e não apenas decidir de ofício. Decidir de ofício não significa impor uma decisão. Decidir de ofício reconhecer de ofício será o quê? O juiz verificando uma questão de ordem pública, que pode ser por ele arguída, abrir prazo para que as partes se manifestem. Tá bom? No que diz respeito ao procedimento comum do novo Código de Processo Civil,
Quando a parte for a Fazenda Pública e o Ministério Público, como ocorrerão os prazos para contestar e para recorrer? O Código de Processo Civil de 1973 previa que a Fazenda Pública e o Ministério Público teriam prazo em dobro para recorrer e em quádruplo para contestar. Tá? O novo Código de Processo Civil modificou um pouquinho isso. Todos os prazos vão correr em dobro, não haverá mais prazo em quádruplo, ok? Isso visando a maior celeridade ao processo. Não há necessidade do ente público ter um prazo em quádruplo para contestar. Então, segundo o novo Código de Processo Civil, os prazos serão contados em dobro, tanto para recorrer como para contestar. Vamos agora para um breve intervalo. Daqui a pouquinho nós voltamos com mais perguntas aqui no nosso Saber Direito Responde. Estamos de volta com o nosso Saber Direito Responde. Estamos aqui hoje com os alunos Haroldo, Graziela e Ronai para tratar de questões sobre o novo Código de Processo Civil. Vamos lá, Haroldo? Você tem mais alguma dúvida? Tem sim, professora. Aqui sobre a sentença. Se a sentença foi atacada por recurso recebido no duplo efeito devolutivo e suspensivo, não se pode iniciar a execução? Não. A execução provisória, ela pode acontecer somente se o recurso não for recebido no efeito suspensivo. Então, se for interposto um recurso de apelação, por exemplo, que for recebido, como é de regra, nos efeitos devolutivo e suspensivo, a execução provisória não pode se iniciar, ok? Apenas em alguns casos da apelação, ela será recebida apenas no efeito devolutivo. E nesses casos, sim, a execução provisória poderá acontecer. Por exemplo, se na sentença for deferida uma tutela provisória, o recurso não será recebido no efeito suspensivo, ok? Então, nesse caso, será possível a execução provisória da sentença. Seria correto afirmar que o processo justo é condição necessária para a realização e obtenção de decisões justas? O processo justo, o direito a um processo justo, é um dos princípios basilares do Código de Processo Civil. Então, sim, o processo deve correr de forma justa, do início ao fim, para proporcionar às partes decisões justas. Mas o que seria um processo justo, né? O conceito é muito amplo. Um processo justo seria aquele que respeita o contraditório, o devido processo legal, ampla defesa, em que vigora o princípio da dignidade da pessoa humana, o princípio da boa-fé objetiva, razoabilidade, proporcionalidade. Então, todas essas questões, todos os princípios fundamentais do Código de Processo Civil vão compor o chamado processo justo, ok? O novo Código de Processo Civil, podemos dizer assim, que ele nos trouxe um processo civil constitucional, processo civil que será justo desde que respeitados esses princípios constitucionais, muitos dos quais foram inclusive repetidos pelo Código de Processo Civil. Quanto às tutelas provisórias de urgência no novo Código de Processo Civil, quais são os requisitos básicos para a formulação do seu pedido? O novo Código de Processo Civil previu 2 tipos de tutelas de urgência, que são as cautelares e as antecipadas. Os requisitos para se pleitear essas tutelas são a probabilidade do direito, tá? E o risco à perda do direito material ou ao resultado útil do processo. No caso de cautelar, ao resultado útil do processo, e no caso da tutela antecipada, o risco à tutela do direito material. Sobre essa questão, o novo Código de Processo Civil inovou, porque antes nós tínhamos as tutelas antecipadas de um lado e as tutelas cautelares do outro. O que o Código fez? Colocou todas essas tutelas provisórias como modalidades das tutelas de urgência. Em todas elas, pressupõe a urgência, a necessidade de uma decisão antes do provimento jurisdicional final, que seria a sentença.
né? Então, esses são os requisitos. O perigo em mora, o perigo da demora. Nos dois casos, há esse perigo da demora, que consiste no quê? No risco ao resultado útil do processo ou ao próprio direito material. E o outro requisito é a probabilidade de existência do direito. Nas tutelas provisórias, qual é a diferença entre as tutelas provisórias de urgência e a de evidência? O novo Código de Processo Civil, ele separou as tutelas provisórias em tutelas de urgência e tutelas de emergência. Nas tutelas de urgência, há o perigo da demora, os riscos que eu acabei de mencionar respondendo à pergunta anterior, né? Risco ao resultado útil do processo ou um risco ao próprio direito material suscitado pela parte. Nas tutelas de evidência não existe esse perigo in mora, tá? Elas serão baseadas unicamente na alta probabilidade do pedido, tá? É um grau máximo de probabilidade. Por exemplo, nos casos em que a questão já tenha sido decidida em recursos repetitivos pelos tribunais superiores e a matéria a ser debatida seja unicamente de direito, baseando-se na tutela de evidência, que nos informa que o provimento jurisdicional tem um alto grau de probabilidade, o juiz poderá proferir sentença com base nesse alto grau de probabilidade, com base nessa tutela de evidência, ok? Sob o princípio da lealdade processual e da boa-fé, é correto afirmar que é de suma importância na solução dos conflitos judiciais? Sim, são princípios expressamente previstos pelo novo Código de Processo Civil. E o novo Código nos informa que as partes devem agir com a boa-fé objetiva, esperada de todo e qualquer cidadão. Então, inclusive, os atos processuais em que visem simplesmente o retardamento do processo, por exemplo, a interposição de um recurso protelatório, oposição de embargos de declaração, só para atrasar o curso do processo, eles são atos contrários à boa-fé. E, por isso mesmo, eles serão passíveis de punição por meio da aplicação de multa, né? Então, a boa-fé, a probidade, a lealdade, todos são princípios informadores do novo Código de Processo Civil, desse nosso novo sistema processual, que, repito, tem base constitucional, tá? É um processo civil constitucional, em que todos os princípios constitucionais e os princípios da Constituição derivados são importantes, principalmente o da boa-fé. Inclusive, o da boa-fé, ele também tem muito a ver com o princípio da cooperação entre as partes, né? De uma parte não atrapalhar a outra, na verdade, delas se ajudarem na formação da convicção do juiz, trabalharem juntas para a solução do conflito da melhor maneira possível. Então, os princípios da boa-fé e da probidade são, sim, de extrema importância no processo civil brasileiro. O antigo Código de Processo Civil previa no artigo 522 que, para atacar as decisões interlocutórias durante a tramitação do processo em primeiro grau, tínhamos a opção do agravo retido e do agravo de instrumento. Já no novo Código de Processo Civil, de acordo com o artigo 1015, vislumbra-se apenas a hipótese do agravo de instrumento. Desta forma, como fica o agravo retido no novo CPC? Realmente, o novo Código de Processo Civil não elencou, dentre o rol dos recursos cabíveis, o agravo retido, né? No CPC anterior, de 73, o agravo retido era usado para impugnar as decisões interlocutórias, das quais não era cabível o agravo de instrumento. Agora, o agravo de instrumento, previsto no artigo 1015, tem um rol taxativo, mas não exaustivo, das hipóteses de seu cabimento. Tá? Normalmente não, o AGI sempre vai ser cabível das decisões interlocutórias. Mas aí tem a questão das questões interlocutórias, das decisões interlocutórias, que
não estão presentes naquele rol do artigo 1015. O que acontece nesses casos? Essas decisões são irrecorríveis? Na verdade, elas não são irrecorríveis. Elas vão poder ser recorríveis, delas nós poderemos recorrer quando? Quando do julgamento de recurso, quando da interposição de recurso de apelação, tá? Então, o recurso cabível contra essas questões, por exemplo, o indeferimento de produção de prova testemunhal ou indeferimento de uma perícia, em que eram cabíveis os agravos retidos anteriormente, essas questões vão poder ser impugnadas no corpo da apelação. Tá? Se por acaso a parte que houver solicitado essa prova que foi indeferida for vencedora e a outra parte interpuser a apelação, o momento para impugnar essas questões vai ser nas contrarrazões ao recurso de apelação, tá? No corpo do próprio recurso de apelação, como se fosse inclusive um recurso adesivo. Entendeu? Mas aí vai ser nesse sentido aí. Elas não vão, essas decisões não vão deixar de ser recorríveis. Elas só deixam de ter um recurso próprio para elas. Elas vão ser atacadas na apelação. Bom, esse foi mais um Saber Direito Responde. Falamos aqui sobre questões relativas ao novo Código de Processo Civil. Queria agradecer aos nossos alunos aqui presentes. Muito obrigada, Haroldo, Graziela e Ronai. E agradecer também pela audiência de vocês. Muito obrigada. Até a próxima. Ficou com dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site tvjustiça.jus.br.